Olá, vamos agora fazer exemplos sobre hidrocarbonetos ramificados, né, ou hidrocarbonetos com cadeias ramificadas. Vamos começar pelos nossos alcanos e aí fazendo as identificações necessárias de acordo com as regras. Lembrando que o primeiro passo é encontrar a cadeia principal. A nossa cadeia principal deve ser a maior sequência de ligação entre os carbonos e também o maior número de radicais possível. Então, aqui na letra A, nós temos uma cadeia pequena. Essa cadeia ela tem 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se eu começar aqui 1, 2, 3, 4, então eu tenho 4 carbonos, de toda forma que eu contar aqui. Terceiro passo, além de encontrar a cadeia principal, eu já sei que tem radical, eu tenho que fazer a identificação desse radical. E esse radical meu aqui, CH3, é o metil. Por que eu numerei a cadeia dessa extremidade da direita? Porque eu tenho que dar prioridade nos alcanos, a menor posição para os nossos radicais. Então, eu tenho à direita carbono 1, carbono 2, eu tenho radical. Aí, 3 e 4 termina a minha cadeia. Se eu começar da esquerda, 1, 2, 3, o radical vai ficar lá no carbono 3. Então, ele fica com a maior posição, e não é. De acordo com a regra, encontramos a cadeia principal, identificamos o radical, o maior número possível aqui nós temos apenas um, é o nosso metil, de apenas um carbono, e a menor posição para ele. Então, devemos começar dessa extremidade para numerar, ele vai ficar no carbono 2. Depois que nós identificamos a cadeia, o radical e numeramos a cadeia, nós vamos trabalhar com o nome, a nomenclatura. Quem vem primeiro? O radical ou os radicais com a posição do carbono. Depois eu escrevo a cadeia principal, com aquelas 3 partezinhas que nós conhecemos: prefixo, infixo e sufixo, número de carbonos, tipo de ligação e o grupo funcional. Então, aonde está o meu radical? No carbono 2, então é 2-metil. Por que metil? Met, um carbono, e o de radical. Então, 2-metil. Não é que eu tenho 2-metil. No carbono 2 eu tenho radical metil. Agora a cadeia principal, 4 carbonos, é but, ligações simples, e O de hidrocarboneto. Então, cadeia principal, prefixo, número de carbonos, aqui é but. Tipo de ligação, simples entre carbonos, e o nosso grupo funcional, O de hidrocarboneto. Agora vamos fazer a letra B. A letra B já é maior, um pouquinho, e nós temos aí, né, observando 3 radicais. Então, nós temos 6 carbonos. Se eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, também vai ser a mesma cadeia. Vim reto, deu radical etil. Se eu descer, também o radical é o etil, e não muda a posição. Quando isso ocorre, nós damos preferência para a cadeia linear, a cadeia retinha. Mas é obrigatório isso? Não, não tem isso nas regras da IUPAC. Então, você observa que os nossos radicais estão mais à esquerda. Então, por isso, nós temos que trabalhar a menor posição para eles. Então, primeiro passo, encontrar a cadeia principal com a maior sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a maior sequência que a gente tem. Pode começar aqui? Pode. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não vai alterar. Depois que encontramos a cadeia principal, você observa que eu tenho 3 radicais. Então, de todas as formas que você contar, você tem que verificar se o maior número é esses 3 mesmo. Maior sequência, o maior número de radicais, e aí a gente vai enumerar a cadeia para dar menor posição, porque a prioridade dentro dos alcanos é menor posição para os nossos radicais. Então, aqui eu tenho no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Se eu começar da direita, olha, 1, 2, vai ser 3, 4 e 5. Então, a posição é muito maior. E também você observa que eles estão mais à esquerda.
Então, a numeração correta é essa, da esquerda para a direita. E eu tenho 3 radicais. Já fiz todos os passos necessários. Da cadeia, identificar radical, menor posição, enumeramos a cadeia. Agora, vamos trabalhar um nome. Lembrando que quando eu tenho mais de um radical e também diferentes, eu tenho que escrever esses radicais em ordem alfabética. As quantidades de prefixos di, tri, tetra não entram nessa normatização de ordem. Quem é? É o próprio nome do radical. Metil, etil, e o único que entra é o isopropil. Então, vamos lá. Metil, metil e etil. Por que metil? É um carbono. Met, il, terminação. Então, metil. Porque etil, et, 2 carbonos, e il, terminação do radical. Então, eu tenho metil, metil e etil. Etil, ele vem primeiro. Aonde ele está? No carbono 4. 4 etil. Significa que no carbono 4 eu tenho esse radical etil. Agora, vamos passar para o metil. Aonde eles estão? No carbono 2 e no carbono 3. Então, a gente tem que colocar as posições dos carbonos. 2,3. Se eu tenho 2, eu tenho que colocar prefixo de quantidade. Dimetil. Ah, mas já tem os números, estão indicando que são 2. É regra da IUPAC, temos que colocar o número e o prefixo de quantidade. Então, eu tenho 2,3 dimetil e em seguida colocamos a cadeia principal. Esse aqui é a nossa cadeia principal. 6 carbonos, X, tipo de ligação, AN, O de hidrocarboneto, prefixo, infixo e sufixo. Na letra C, eu quero que vocês tenham muita atenção. Eu fiz 2 modelos aqui para vocês observar a mesma cadeia, de formas diferentes a serem analisadas. Primeiro, vamos ter cuidado, olha essa aqui. Se você, quando olhar de forma linear, olha o que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ótimo. Se você observar, você tem 3 radicais. Muito bem. Então, eu contei assim, deu 7. Beleza. Agora, olha outro tipo de análise. A gente tem que fazer isso. Primeiro, você faz isso mesmo. Olha de forma linear e verifica que radical que você tem. Aqui, se fosse o caso, era metil, metil e o isopropil. Mas olha o que nós temos na verdade. Tenho 7 carbonos. E olha se eu começar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, também deu 7. Se eu subir, é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, depois que nós enumeramos dessa forma, olha o que ocorreu. 1, 2, 3, 4 radicais. E o que é que diz a regra para nós? Além de ter a maior sequência de ligação entre carbonos, eu tenho que ter o maior número de radicais possível. Então, essa forma é a forma correta de fazer a numeração. Então, olha só isso aqui. Primeiro eu fiz isso. Verifiquei que tem 3 radicais, mas quando eu conto de forma diferente, e isso nos alcanos nós temos que procurar um por um de todos os lados para verificar onde eu tenho a cadeia principal. Então, aqui eu descobri a minha cadeia principal, já fiz a enumeração e você pode observar por que começou aqui. Olha, eu tenho 3 radicais aqui para cá, para a esquerda, então a menor posição tem que ser. Aí eu tenho radical no 2, radical no 3 e no 6. Aí, se eu começar de cá, olha, 1, 2. Então, eu tenho no 2, 3, 4, 5, 5 e 6. É muito maior 2, 5, 5 e 6 do que 2, 3, 3 e 6. Então, essa forma de enumerar é correta, porque deu, olha só, maior sequência, maior número de radicais e menor posição para eles. E também vamos identificar que radical eu tenho. Olha, um carbono 2 eu tenho metil, aqui eu tenho etil, metil e metil. Então, agora nós estamos prontos para trabalhar um nome. Radicais são diferentes, eu tenho um diferente aqui. Então, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Aonde o etil está? No carbono 3. 3 etil. Os outros são iguais, então aonde eles estão?
2,3,6. Se são 3, trimetil. 7 carbonos, hept. Ligações simples, ió de hidrocarboneto. Aqui também eu numerei de lápis para você observar que é a mesma coisa que eu fiz aqui. Tenta visualizar aqui na própria cadeia, porque normalmente a gente só tem um desenho. Então, eu já fiz para você observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olhando dessa forma, você tem só esses 3 radicais. Mas quando você conta de baixo e vai para a direita, você verifica que você tem 4 radicais, substituintes orgânicos. Nesse exemplo, temos que ter muita atenção. Então, o nome ficou 3-etil, 2,3,6 trimetilheptano. Agora vamos passar para o nosso último exemplo sobre alcanos. Todos esses exemplos que eu estou citando para vocês é sobre alcanos. Nossa, a letra D tem muitos radicais. Então, eu já verifiquei com vocês a forma. Em relação à numeração da cadeia, eu tenho 9 carbonos. Radicais, eu tenho 3 em cima, 4 embaixo. Também, se você pode procurar em relação à maior sequência possível, é essa de 9. Se você começar aqui em cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é a mesma coisa. Se você começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mas aí você vai ter atenção que se você começar aqui, vai diminuir um radical. Faz a numeração depois para você observar, ó. 1, 2, 3. Então, eu tenho um radical aqui. Então, aqui já não é radical mais, ó, é a cadeia. Daqui para cá é a cadeia, se você numerar dessa forma. Aí, você vai ter um radical, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui, nesse caso, se você começar a numeração aqui, você vai ficar com o menor número de radicais. E se você começou aqui, você ficou com 7. Então, o que que é? Cadeia principal, maior sequência possível, maior número de radicais possível e também a menor posição para esses radicais. Eu fiz de vermelho e fiz de azul para você observar. De vermelho, você tem no 2, radical, no 2, no 3, no 4, no 5, 6, 6 e 7. Somando dá 33. No azul, você tem radical no 3, no 4, 4, 5, 6, no 7 e no 8, dá 37. Então, quando nós somamos essas posições, tem que ser a menor possível para os meus radicais. Então, a nossa cadeia é essa em destaque de vermelho aqui com um marca-texto. Já fiz para ficar mais fácil para vocês. Identificamos a cadeia principal, maior sequência, maior número possível de radicais, já enumeramos com a menor posição. Agora vamos trabalhar a nomenclatura. Lembrando que o único de prefixações de sec, terc e iso é o iso que entra na ordem alfabética. Então, que radical eu tenho? Metil. Aqui eu tenho, olha o pezinho de galinha, terc-butil. Aqui eu tenho etil. 2 carbonos. Aqui também eu tenho o etil. Esse aqui parece uma conchinha, se você virar ele. Você tem o sec-butil, metil e metil. Então, quem entra em ordem alfabética aqui? O butil, etil e metil. Butil eu tenho 2, eu tenho o sec e o terc. Aí sim a gente observa essa parte de ordem. Então, aonde está o sec? No carbono 5. Então, 5 sec-butil. Sec é porque antes de ligar, a valência livre estava no carbono secundário. Depois, o outro butil está no carbono 4, então 4 terc-butil. Esse terc é de terciário antes do radical ligar na cadeia. Depois que eu coloquei o butil, eu tenho o etil, está no carbono 3 e está no carbono 6. Então, 3,6, como são 2, dietil. Esse di não está na ordem alfabética, nem como o sec, nem o terc. Aí sobrou o metil, onde está? No 2, no 6 e no 7. 2,6,7. São 3, trimetil nonano. O último radical, quando nós temos que colocar junto com a cadeia principal. Só separa quando tem H, como no exemplo aqui, ó. O heptano e o hexano. Observa que o primeiro, ó, tudo juntinho, tá vendo? Mas quando eu tenho H, hexano e heptano, eles são separados.
Então, vamos finalizar aqui a nomenclatura. Então, você tem 5-sec-butil, 4-terc-butil, 3,6 dietil, 2,6,7 trimetilnonano, non, 9 carbonos, ligação simples e O de hidrocarboneto. Terminamos a explicação sobre alcanos e no próximo vídeo nós vamos fazer de insaturados, alcenos, alcenos e dienos. Até breve!